Não corras, não tenhas pressa. Aonde tens que ir é só a ti. É a fala de Juan Jiménez, o poeta latino que nos ensejou nesse pequeno trecho poético uma advertência. Não corras, não tenhas pressa. Aonde tens que ir é só a ti. O mundo é caracterizado pelo frenesi do apressamento. As cidades mais requintadas pela civilização são velozes. Seja na andança dos viandantes nas ruas sempre abarrotadas, seja pelos carros que se engarrafam a cada esquina, seja pelos aviões, notadamente pelos helicópteros, que fazem com que essas borboletas de aço se vinculem no topo dos edifícios, circulando de um lado para o outro, em cima das cidades mais cosmopolitas do mundo. Mesmo naquelas cidades menos aquinhoadas pelo progresso material, o mundo é veloz. Não há tempo para ninguém e quase não sobra tempo para nada. É um paradoxo, porque nós corremos atrás de miragens e não nos damos conta disso. O homem, nascido dentro de uma cultura que envolve o consumismo, a manifestação do apelo para, de passagem, se colocar um diante dos outros, transforma as relações sociais em relações descartáveis. As pessoas não se relacionam afetivamente, elas ficam umas com as outras, muitas vezes, para depois evoluir para um relacionamento de compromisso no campo do namoro. Mas hoje, cada vez mais, essas ocorrências que envolvem vínculos, aprofundamentos afetivos, circuitos sociais mais profundos, eles se escasseiam, dada a velocidade com que tudo passa. Os modismos entram, os apelos do designer, do marketing, operado pelas tecnologias dos computadores, fazem com que as vidas sejam tão apressadas que ninguém consegue mais deter-se diante do outro, mesmo estando dentro de um metrô, ou dentro de um automóvel, ou mesmo dentro de um avião. Todos estão voltados para a tela do computador, ali no smartphone na mão, ali como que hipnotizados pela cibernética. Este é o mundo que nós observamos que está vivaz, intenso, veloz, mas centrado na materialidade. Essas ocorrências, no entanto, que levou a humanidade a um colapso há mais ou menos 2 anos, com o advento da Covid, ensejou que pudéssemos perceber de que o mundo é paradoxal. Um pequeno vírus, que não é visto sequer a olho nu, tampouco ao microscópio comum, apenas sobre a microscopia eletrônica, foi capaz de fazer um blackout mundial e colocar as pessoas em casa, como se fosse uma sanção da natureza, ensejando que as pessoas parassem para pensar, parassem para fazer, de algum modo, dessa pausa, um repouso reflexivo. A Covid-19 deu ensejo que a humanidade, por um momento, que durou 2 anos aproximadamente, sem que ainda isso tenha se encerrado, pudesse entrever como nós estávamos vivendo enlouquecidamente. Aquilo que chamávamos de o normal, extraordinariamente anormal, nos ensejou, portanto, através de um eco vindo da natureza,
na manifestação de um ser tão pequeno e tão singular, fazer com que as economias do mundo mais fortes, de que os países mais potentes pudessem se quedar em face daquilo que é a pandemia. E o mundo parou um pouco para refletir sobre o curso que vínhamos tomando na Terra. Não sei se aprendemos algumas coisas em nível coletivo, mas temos a oportunidade, pelo menos à luz do pensamento espírita, em avançar para reflexões mais maduras, aqueles que experimentamos o isolamento social, o distanciamento dos relacionamentos e esse tempo que foi imposto de que pudéssemos ficar em casa, ainda que em pequeno número e às vezes solitariamente. Essa proposição que vem da natureza como um efeito eco daquilo que temos dado para a terra nos devolvendo, a exemplo do mar, a exemplo do bumerangue, a exemplo do eco, ensejou-nos, portanto, avaliar que não estamos bem, de que precisamos rever paradigmas. Talvez o modelo de funcionamento internacional devesse se colocar agora sobre uma nova pauta de análise. O mundo material ainda é a centralidade dos seres humanos. Os espíritos assinalam que é uma era de transformação, uma era de transição, que emergiu desde 100 anos, aproximadamente, antes que a doutrina espírita pudesse comparecer na Terra em meados do século XIX. Estamos em curso ao longo desses tempos, já que as grandes transformações, elas se insurgem durante séculos. As transformações sociais e morais, na fala dos espíritos a Allan Kardec e em A Lei do Progresso, elas requisitam um tempo vasto, vasto considerando a cronologia humana, o calendário humano, a análise daquilo que é o tempo humano. Séculos são necessários para que haja uma mudança de ciclo. E é nesse viés que se estabelece a pandemia, chamando-nos, portanto, a atenção de que precisamos, enquanto humanidade, enquanto humanos, enquanto seres que estamos habitando o planeta azul, fazermos uma análise mais aprofundada acerca do nosso propósito existencial, do sentido pelo qual nós vivemos, emprestando-nos um significado que dê para a nossa existência uma qualidade superior àquela que a humanidade tem conferido aos seres humanos. Na perspectiva espírita, não podemos nos furtar a essa análise, que propõe de que somos espíritos imortais. Não somos seres humanos, simplesmente. Somos espíritos que estamos reencarnados. E ainda que façamos uma incursão de natureza religiosa, nós somos espíritos que, reencarnando, fazemos uma incursão de natureza transpessoal, religiosa, de espiritualidade. Nós não somos seres humanos fazendo uma viagem de natureza espiritual. Nós somos espíritos fazendo uma viagem humana, porque estamos renascidos, que é inteiramente diferente e muda completamente a concepção de análise. Eu vou repetir, porque não é um jogo de palavra. Nós não somos seres humanos fazendo uma incursão espiritual. Nós somos espíritos fazendo uma incursão material. Estamos no corpo, para, como espíritos, podermos avançar. Mas o mais curioso é que a humanidade, como um todo, conecta-se com as crenças e, portanto, inclui a divindade ou as múltiplas divindades, porque o politeísmo ainda se alastra na Terra, como sendo uma aspiração de todos aqueles que estamos na Terra. Mesmo as crenças monoteístas, que se fixam na percepção de que há um único Deus, no entanto, elas ainda que, pensando do ponto de vista religioso, analisando a transcendência, vivem como se fossem seres humanos fazendo uma jornada espiritual. Ou seja, mesmo aqueles que são os ditos espiritualistas, os religiosos,
Nós vivemos materialmente, como se fôssemos morrer. Não tem muita diferença entre os materialistas. A diferença dos materialistas ateístas é que eles dizem que só existe corpo. E daqueles que são os religiosos, estes afirmam que tem uma alma, mas parece que a alma só terá importância depois que morrerem. Parece que são corpos e que dispõem de uma alma. Não são almas que detêm um corpo, o que é diferente, inteiramente diferente. Então, essa pseudo-concepção religiosa, ou de transcendência, ou de espiritualidade, faz-nos, aqueles que vivem as religiões, na sua grande maioria, seres que experimentam uma humanidade que está impregnada de materialidade, a despeito de fazerem as suas manifestações de natureza religiosa. Mas a natureza religiosa está posto também de uma forma material, ou seja, aquelas manifestações de transcendência, elas estão circunscritas a cultos, a ritos, a manifestações exteriores, a uma periodicidade do tempo, às vezes uma ou duas vezes que se vai ao templo, como se o sagrado estivesse num lugar e tivéssemos que dar satisfações ao sagrado naquele lugar, pelo menos uma vez durante a semana. E se fizéssemos isso, estamos quites com Deus e ficamos vivendo como se fôssemos seres apenas materiais, destituídos de aspirações superiores, desconectados, portanto, do sagrado, que deveria viger as nossas existências, num comportamento mais ou menos similar ao dos materialistas. Aliás, se tiver numa mesa um materialista ateísta e um religioso que se manifeste nesse modelo que estamos analisando, que é a maioria, nós não vamos ver muitas diferenças. Porque o materialista ateísta não acredita em nada e o religioso, habitualmente, trabalha a sua transcendência com as superstições, com as crendices, com os ritos e com os cultos, que não comparece como um estilo de vida que se configure numa filosofia que lhe enseje viver diferente da filosofia materialista, ou seja, uma filosofia espiritualista. Parece que são do mesmo naipe, apenas tendo um colorido um pouquinho diferente um do outro. O mundo, ele está abarrotado, portanto, de materialistas, sejam aqueles que se digam religiosos ou não. Temos vivido num mundo como se fôssemos morrer, como se a nossa alma só tivesse importância depois da morte para Deus, como se tivéssemos uma alma e não fôssemos uma alma, como se fôssemos apenas, portanto, um corpo, e desconectamos a nossa vivência religiosa do nosso cotidiano. Há um tempo para a religião e há um tempo para a vida social comum, laica. Como se na nossa vida, portanto, Deus estivesse apartado de nós. Essa percepção, ela se faz presente no cotidiano da humanidade. Haja vista as intempéries que envolvem as religiosidades, as confrontações e as propostas para tornar uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna, que falecem. Então, é de notável importância a análise que os benfeitores espirituais fazem desse modelo de vida, chamando-nos a atenção, aqueles que somos espiritistas, para avaliarmos esse fenômeno de hipnose material que se dá quando chafurdamos num corpo, diz o espírito que trata do assunto e que Carlos Torres Pastorino, e que aborda a questão nessa perspectiva de que trazemos memórias, tanto quanto estão assoberbando-nos, que quando mergulhamos no corpo físico com o nosso corpo perispiritual, nós mergulhamos numa penumbra, nós mergulhamos como que numa neblina, e entrando no padrão cultural existencial da Terra, nós nos perdemos de nós mesmos e passamos a viver a materialidade como todos vivem. E, em função desse mergulho, vivendo uma vida apenas para fora, nós nos esquecemos de que somos espíritos
e de que deveríamos estar muito atentos nessa jornada que deverá ter um início, um meio e um fim, e que tem uma missão e que tem um propósito. Então, no corpo, nós observamos aqueles que somos identificados no cotidiano com a análise psicológica. Vivemos tão distante de nós mesmos, mas muito conectado com as coisas. Trabalhamos para ter um patrimônio e às vezes nós vivemos em função daquele patrimônio. A gente constrói uma casa e às vezes não se afasta da casa porque ela pode ser assaltada, ela pode ser, de algum modo, o ladrão pode entrar, pode saqueá-la, e a gente não sai da casa. A gente não vai para o entretenimento. A gente não vai para uma jornada cultural. Porque a gente tem que tomar conta da casa como se a gente fosse vigilante da casa, como se a casa fosse o fim da nossa existência. Nós, dotados dessa percepção materialista, nesse movimento de corporificação, como que apagamos dentro de nós mesmos o pelo que renascemos. Qual é o objetivo da nossa encarnação? E aí passamos a viver a materialidade, esquecidos de que não conseguiremos lograr êxito se não fizermos o autoencontro, se não fizermos a autoconexão conosco mesmo de forma profunda, de modo a irmos além da nossa personalidade, além do nosso ego, para sabermos quem somos, espíritos imortais que somos. Essa identificação, ela é fundamental, porque nesse mundo que perpassa os nossos dias, os seres humanos, religiosos ou não, eles se identificam com o corpo. Haja vista que quando morre a gente diz, vamos sepultar o fulano de tal. Você vai para o enterro do fulano de tal, vão enterrar a pessoa, é o corpo. Temos uma dificuldade imensa de nos desconectar do corpo, tal a nossa identificação. E assim, nós nos esquecemos que somos espíritos. A espiritualização da humanidade, ela perpassa, portanto, por esse novo paradigma que o Espírito nos trouxe de que nós somos espíritos imortais, nascemos e renascemos para progredir sempre, porque esta é a lei assim assinalada no túmulo de Allan Kardec. Nascer, morrer, renascer, progredir sempre. É a linha do progresso, é a dialética espírita. Então estamos num corpo, mas deveríamos ter a nossa jornada marcado por pausas sem atraso e por ações sem um ativismo materialista. Deveríamos, portanto, cursar a nossa existência a partir da profunda consciência de quem somos e conectados com a dimensão do espírito que somos, ou seja, do Deus com D pequenininho que somos, nós nos ancoraríamos com a divindade. E nessa conexão com o Wi-Fi cósmico, tudo teria o seu lugar certo. Todas as coisas e pessoas circulariam na nossa existência no entretecimento maravilhoso, positivo, adequado, porque estaríamos estruturados para lidar com elas. Assim, a casa é apenas um usufruto material para que eu possa me abrigar no sistema de autoproteção, no sistema de conforto, para o meu repouso e para o desfrute de algum entretenimento e para as relações familiares que são operadas nessa convivência, dessa microsociedade que se chama lar, que está centrada numa casa. Esse olhar nos daria a oportunidade de perceber de que nós ensaiamos nessa microsociedade uma espiritualidade para transportá-la para além das suas janelas. E assim, em olhando-se e olhando o outro, nós sabemos que temos uma convivência transitória e de que a desencarnação pode alcançar o mais idoso, mas pode levar o mais jovem. De que estamos num corpo cuja possibilidade de avaliar a temporalidade desse corpo nos escapa, porque não sabemos o projeto reencarnatório de cada um. Esse olhar de que todos somos espíritos e não apenas seres humanos, daria a oportunidade que pudéssemos viver como seres humanos, porém de uma forma diferente, de uma forma mais altaneira, mais profunda, mais cúmplice, mais amorosa, mais compassiva.
Somente esse olhar de dentro para fora nos ensejaria a manter a mente alerta, na linguagem de Torres Pastorino, favorecendo-nos assim um relacionamento de espiritualização da família, a despeito de estarmos num corpo, porque o sagrado estaria comparecendo na atitude do pai com a mãe, do esposo com a esposa, do neto com o avô, que coabitassem numa residência. A nossa relação com o corpo, ela tem o diferencial porque nós sabemos que tem um prazo de validade vital para o corpo, e por mais longa que seja a vida corpórea, ela se extingue. E de que ele é um instrumento da evolução, do nosso progresso intelectual, moral, e que precisamos usar desse corpo cuidando dele, a fim de que ele nos sirva de instrumentação o tempo mais demorado possível. Em olhando-se desse lugar, nós habitaríamos, portanto, um tipo de vivência que nos ensejaria a colocar a religiosidade não num espaço, numa sociedade, num templo, num lugar. O templo seria o universo. A sacralidade seria onde estivéssemos. Não haveria lugar sagrado, haveria lugar que eu sacralizaria pela minha atitude. Não teria momento em que eu ia conversar com Deus em algum lugar. Eu converso com Deus aonde estou. E eu não vou levar os meus problemas do mundo para saber o que Deus tem a me dizer. Eu vou trazer Deus para o mundo em que eu habito. É inteiramente diferente. Eu não vou conversar com Deus para que ele resolva os meus problemas humanos. Eu vou trazer a divindade para que eu lide com os desafios da humanidade, os desafios humanos, os desafios da materialidade. Então, as coisas têm um lugar específico no contato com elas, o que me surpreende, portanto, de que eu não vou emprestar a elas um valor de que elas não têm. Elas são meio para que eu alcance objetivos mais nobres, de que nada é meu, tudo está emprestado, inclusive o corpo. Eu sou um mordomo habitando um corpo, usufrutuário desse templo divino. A exemplo dos meus filhos, da minha esposa, do meu esposo, do meu pai, da minha mãe, e de que todos estamos em trânsito, porque tudo, absolutamente tudo, é impermanente, do ponto de vista material, de que só permanece, só é duradouro, aquilo que diz respeito ao espírito imortal e, portanto, por extensão, à dimensão da espiritualidade, porque é isso que eu vou levar deste mundo, o mundo de onde eu provim, de onde eu vim, de onde eu emergi. Vim do mundo espiritual e voltarei para o mundo espiritual. Mas eu não faço esse trânsito com o apagamento da minha dimensão de espiritualidade. Durante o sono, eu me desdobro. 1/3 da minha vida eu estou no mundo espiritual. E, às vezes, mais do que isso, em transes paranormais, mediúnico. E, mais do que isso, se eu tenho consciência de que eu sou um espírito imortal. E de que Deus deve ser a minha companhia ordinária, cotidiana. Aonde eu estou, está a divindade, está a compreensão da espiritualidade e a valorização da matéria como instrumento de progresso. As relações se sobrepõem, portanto, aos títulos. Os relacionamentos cúmplices ganham prevalência em relação ao prestígio, ao status. Tudo tem um valor relativo, porque tudo passa. A gente desencarna e fica o título de médico, o título de artista, o título de desembargador, de presidente, de prefeito, tudo passa. Nem que seja pela aposentadoria, mas se não for, será pela desencarnação. E, surpreendentemente, nos encontramos do outro lado do mundo, como pessoas que fomos nobres dentro de uma casta, habitando o planeta, e nos surpreendemos tendo que fazer limpezas, e às vezes pior, tendo que ser asseado pelos outros, dada a nossa condição de indigência. E esta semana, a pessoa, porque era nobre, fazia a prestação de serviços para a nobreza e detinha poder, ao desencarnar, achou que deveria ter o título de conservado e deveria ser tratado como nobre. Mas estava tão ruim, desnudo, ferido, machucado, porque foi chacinado em função do uso do poder de uma forma imprópria, indevida.
E na medida que ele foi se dando conta, ele foi percebendo que ele não tinha condições nem de ser um serviçal útil no trabalho da limpeza no mundo espiritual. Não vamos muito longe, André Luiz viveu essa experiência. Médico, pesquisador terreno, desencarnou, passou 8 anos no umbral, para depois ser alcançado na posição de um indigente que é resgatado para ser atendido. E só depois, muito depois, é que, após ser atendido na sua condição de doença de espiritual exposta no seu corpo espiritual, é que ele vai ganhando um pouco de lucidez, um pouco de consciência e começa a ser útil limpando um vômito. É a espiritualidade que vai tomando a nossa consciência daqueles que estamos encarnados e que percebemos que o serviçal, às vezes, é superior evolutivamente, espiritualmente, ao presidente da empresa, que às vezes é despótico, vale-se do poder para oprimir os outros e vive uma vida como se fosse uma pessoa nobre, porque vai à religião semanalmente, mas não tem um pingo de espiritualização. Porque espiritualização significa estar conectado com Deus. E estando conectado com Deus, estão com as suas leis. E estando com as suas leis, manifesta-as através do seu comportamento, do seu jeito de tratar as pessoas, das suas falas, dos seus pensamentos, que revelam as virtudes que ornam o Evangelho de Jesus, que é uma síntese das leis demonstrada pelo Mestre quando esteve conosco. Aqueles que somos chamados hoje, durante a pandemia, a avaliarmos, enquanto espíritas, se estamos vivendo espiriticamente, temos a oportunidade, portanto, de fazer uma aferição do quanto a nossa vida ela tem sido regida pelo esse padrão cultural da humanidade, que ainda vive a corporificação, a materialização e uma vivência de ateísta, muito embora se diga espiritualista, se diga teísta. É a oportunidade dessa avaliação, porque os nobres espíritos hão nos atentado de que temos que tomar essa consciência pessoal para podermos entender que o relógio é menos importante que o pulso e de que o pulso, ele naturalmente é menos importante do que qualquer outra manifestação de natureza espiritual, porque se nos quebrarem os pulsos com algemas ou numa agressividade desmedida, vale mais a serenidade, a compaixão, a agressão de alguém que, na tentativa de roubar o relógio, machuque-nos o pulso, de que o mais importante é o espírito sobre o corpo e sobre os ornamentos, os penderucalhos que muitas vezes nós ajustamos no corpo. De que o meu filho, ele é o espírito imortal que está vestido de um corpo. E se a Covid o levou como levou o meu avô, levou apenas o corpo, porque o espírito continua vivo. E as nossas relações são permanentes. Tudo demais no campo material vive a impermanência, a mutabilidade. E de que, portanto, nesse viés, o desapego, como diz Joana de Ângeles, a capacidade de podermos soltar as coisas e não deixar com que elas nos aprisionem, vai nos dando a condição de nos espiritualizar dia após dia. E combater os medos que nos alcançam da morte, que é o medo básico do instinto de conservação, ao medo de ser abandonado, ao medo de ser roubado, ao medo de perder o patrimônio, ao medo de que caia a bolsa de valores e o mercado de ação funcione de uma forma esquisita e o dinheiro aplicado no mercado aberto possa, então, sofrer uma grande desvalorização. Isso tudo vai se transformando em ilusões, que vamos tendo a compreensão de tal modo que nada vai nos afetando tão intensamente. E de mesmo quando a situação é dramática, quando é a desencarnação de alguém que nós amamos muito, nós temos a compreensão de que é apenas um adeus. Não é um adeus do ponto de vista da palavrinha junta, é adeus. Até logo, até breve.
porque o nosso ente querido vai para o mundo espiritual, para onde iremos logo mais, durante o sono ou após a desencarnação. De que nada se perde do ponto de vista daquilo que é eterno, na linguagem dos espíritos Allan Kardec, e que, portanto, a nossa vida, quanto mais ela está espiritualizada, menos o nosso tesouro sofrerá a possibilidade de ser roubado, consumido pela ferrugem, ou as traças danificaram-no. Não. O nosso tesouro está na alma, está no coração. A espiritualização nossa não é porque frequentamos um templo religioso, é porque nos espiritualizamos dia a dia, através da oração, da meditação. E tudo que nós fazemos no campo das nossas interações com o mundo e com as pessoas é de dentro para fora. Porque eu sou o que eu sou, um espírito. E se alguém me agride, eu lamento. E eu exercito a indulgência. Se alguém vem e me atende, eu agradeço, desenvolvo a gratidão e procuro igualmente retribuir aquele que me ajuda. As minhas relações, elas passam a ter mais profundidade. Elas não têm o coroamento da vitória do status dentro do circuito das redes sociais. Elas não têm os brilhos dos aplausos. Ela não tem a chancela do prestígio, do status e do dinheiro, mas ela tem a força que faz com que sejamos plenos. Estejamos bem conosco mesmo. De que se o mundo terminasse hoje, talvez nos encontrasse feliz. E se a morte se nos apresentar, nos acenando para o lado de lá, talvez nós a olhemos com serenidade, como processo libertário. E se uma moléstia me alcança, eu não olho como muitos dizem, esse monstro desse vírus. Eu não olho com desdém. Eu sei que ela é inevitável para quem vai envelhecendo e de que, às vezes, ela vem bem antes, como resultado de um processo de equilíbrio interior, porque o nível de consciência faz com que o meu perispírito drene para o corpo. Emoções que ficaram pendentes, conteúdos emocionais, psicológicos, que deveriam sair em tempo próprio e saem através de uma patologia mais ou menos difícil, como um movimento purificador, libertador. A minha relação com o adoecimento, portanto, de acolhimento, sem nenhuma estimulação à dor ou ao masoquismo, nós acolhemos como alguém que recebe um noticiário ou uma mensagem de que chegou a hora de dar um passo mais adiante. E a doença vem, aprendemos, e ela vai e nós ficamos maiores. E se ela vem para nos levar, ela destrói o corpo e a gente sai vitorioso. Esse olhar é o da espiritualização. Ainda semana passada eu acompanhava um homem que perdeu a esposa num casamento demorado, longo, perdeu para a Covid. E olhando com tristeza, porque se manifestava choroso, porque sempre se levanta a hipótese de ter feito alguma coisa que poderia ter evitado a morte. Ninguém consegue evitar a morte. Daqueles que vamos caminhando com a idade avançada, se não morre de Covid, morre de outra coisa depois. E ele fez tudo, mas a saudade e a culpabilidade por achar que poderia ter feito algo a mais o levava à depressão. Mas o mais triste é que era um homem dito religioso, mas que não tinha fé. Não acreditava na vida após a morte. Ia em função da convenção social. São aqueles religiosos que a gente diz, não, eu sou religioso de família, porque não é religioso de verdade. Não cultivava a transcendência e a espiritualidade. E eu digo, onde está sua esposa? Acabou. E eu disse, e o que o senhor espera encontrar depois da sua morte? Nada. Eu digo, mas você não frequenta o templo? Ele disse, eu frequento, mas eu frequento só acompanhando. Eu não creio em nada. Aquele homem de uma cultura incomparável, acadêmico, de longo curso dentro das universidades, zerado do ponto de vista da transcendência. Um espécime que representa bem a humanidade desses dias, que esgotou do materialismo, que tem pressa, mas esqueceu de que tem que ir só a si para poder se descobrir, redescobrir, ou se descobrir.
este homem diante dele. Eu não sabia efetivamente como ajudá-lo, porque havia uma abissal relação dele com a vida. E eu disse, Deus. Ele disse, Deus, não existe Deus para mim. Eu digo, então, o que o senhor fazia no culto? Ele disse, eu fazia por convenção, achava bonito a decoração, aquelas coisas, tudo que se faziam lá. Eu olhei para ele e disse, mas o senhor pode pesquisar agora pela ciência. A ciência avançou muito, falando da vida, além da vida. E citei algumas fontes para que ele pudesse se aproximar, a fim de evitar aquilo que é o inevitável. Quando alguém perde o sentido de vida, começa a envelhecer, ou tem uma doença grave, ou perde o seu grande amor, o suicídio. Hoje, celebrado na Suíça, quando as pessoas vêm de diversos lugares do país para se matarem no suicídio assistido por médicos, infelizmente. Suíça, no topo do desenvolvimento humano mundial, no entanto, é o topo do materialismo. Não há espiritualidade. Não há espiritualidade. O Espiritismo vem e nos conclama a não ter pressa, fazer pausa sem atraso, jornadear, caminhar, sem sofreguidão. Aonde temos que ir é só nós mesmos. Nós somos um ser infinito nessa imersão. E quanto mais nós imergimos, maior é a nossa imersão de qualidade para fora. As nossas relações se tornam prósperas, pródigas, plenas, vitoriosas, mas não a vitória do mundo material. Não é o sucesso de um dia, não é o prestígio de um diploma a mais, não é um pós-doutorado, é a vitória da alma, que se sente feliz onde está e causa inveja àqueles que estão no topo, mas que não conseguem desfrutar da plenitude, porque vivem o vazio interior, estão sempre inquietos à cata de algo para tentar preencher o vácuo interno, que é o ego, que se perdeu do self, do Deus interior, do espírito imortal, e experimenta a depressão, a ansiedade, a droga, e se lança, às vezes, para os surtos psiquiátricos, porque não consegue fazer o enfrentamento da cronologia que imbativelmente nos leva para o sepulcro. Espíritas que somos chamados hoje a fazermos a grande caminhada para dentro. Porque quem caminha para dentro se autoencontrando, como propõe os espíritos a Allan Kardec, na fala de Santo Agostinho, notadamente, haverá de vir e emergir para ser um ser capaz de se mostrar espiritualizado. Não é perfeito, é cultor de valores e princípios que carecem na sociedade. E haverá de promover, aonde estiver, um pouco daquilo que é o novo modelo existencial nesse mundo de transição para onde nós caminhamos, saindo do ponto de provas e expiações para uma plataforma de regeneração. Essa é a proposta espírita de espiritualização desses dias espiritualizados. E não é outra coisa a não ser aquilo que Jesus o fez ao seu tempo, que depois de ser seccionado fisicamente, emergiu para dizer que tudo que ele fazia era coerente, porque a vida continuava. E de que, portanto, tudo que ele fez, anunciando que vinha, vivendo a espiritualização quando estava no corpo e voltando depois da crucificação, chancelava de que a vida ela tem na espiritualidade a sua raiz e no corpo a sua expressão. Por isso, não corras, não tenhas pressa, aonde tens que ir é só a ti. Obrigado. Nós vamos agora para a segunda parte do nosso trabalho, né, do nosso evento, chamando aqui o nosso querido Biratã César Arquette. Eu vou continuar, eu vou me dar a liberdade de citar Joana de Ângeles, quando ela coloca no seu projeto a questão do conhecimento como qualificação,
do sentimento como humanização e do ápice, que seria a espiritização. Dentro dessa leitura, desse raciocínio da espiritualização da humanidade, como que a gente pode trazer esse conceito de Joana de Ângeles e observar para a nossa humanidade como que a gente pode trabalhar isso? Roberto, por favor. É necessário estabelecermos uma relação de que somos espíritos imortais e o processo da espiritização, ela envolve a valorização da nossa humanização. É necessário, sim, humanizar. A humanização que envolve o culto dos sentimentos e que propõe de que, antes que sejamos anjos, nós temos que ser seres humanos. Porque há, às vezes, no contexto social, diferentemente dos grupos citados, aqueles que buscam a conexão com o divino, ausentando-se da sociedade e experimentam a solidão, vive o isolacionismo, o isolamento, o voto de silêncio e fazem na busca de uma espiritualização. E que os espíritos disseram que era uma espiritualização que envolvia egoísmo, porque era inútil, a pessoa não fazia o bem, mas também não fazia o mal. Dizem, sim, mas não fazer o mal, disseram os espíritos a Allan Kardec sobre essa questão, não fazer o bem já é o mal. Então, a conexão social, ela é de fundamental importância. Então, o processo da humanização, ele é fundamental para que o ser humano possa transcender a uma dimensão transhumana. Mas nós não chegamos à dimensão transhumana se não passarmos pelo humano. Diz Joana, nós não chegamos a ser anjo se não formos seres humanos. Então, às vezes, a pessoa quer subverter os desafios de viver em humanidade, na convivência, subtraindo os contactos sociais, e faz um caminho de ascese mediante o distanciamento social da convivência, da fala, num movimento que, ainda que tenha boa intenção, inútil, porque é na convivência que Jesus nos demonstrou que se faz o processo de iluminação. Então, a proposta espírita de espiritização, ela está muito bem apoiada na lei de sociedade, que nos enseja a perceber que é na convivência que nós vamos nos tratando amorosamente, humanamente e transcendentemente. De que a nossa dimensão de ultrapassar o humano para podermos ser seres transpessoais, transhumanos, eles incluem o pessoal, incluem o humano e incluem a humanidade. A revolução que Jesus trouxe não foi uma luta contra a sociedade, contra o humano, contra a vida, ao contrário. Foi uma conexão, um hífen de vinculação com a vida, de vinculação com os homens, de vinculação com a comunidade, de vinculação com a terra para o processo da espiritualização. Então, a proposição de Joana de Ângeles, nessa abordagem tríplice, ela vem ao encontro daquilo que precisamos fazer na atualidade, no sentido de podermos transformar o espiritismo nessa mola propulsora para que as casas espíritas espraiem essa conscientização e nós, inseridos na sociedade e sem sermos tragados por ela e sem nos isolarmos dela, sermos dentro dela o fermento, o sal que confere sabor ao alimento que detém o seu próprio sabor. A luz que está colocada sobre o velador ou sobre o topo da montanha para que se enseje ver a divindade, não para que se veja a nós, no processo de ufanismo e de orgulho. A nossa luz deve brilhar para que se veja o divino, para que o Criador resplandeça, porque é assim na natureza que tudo acontece. Então, o Espiritismo nos assinala com esse caminho que é o processo de cristianização de nós mesmos, para que as pessoas vejam, através de nós, o Criador e possam seguir na direção dele
nas pegadas de Jesus. Muito bem, obrigado. A Leandra fez uma pergunta aqui, e eu vou repetir para você, está sendo projetado ali agora. Como lidar de forma saudável entre a espiritualidade e a vaidade? É natural compreender de que há muitos gurus e muitos mestres que fazem da espiritualidade um negócio. E quando a espiritualidade fica a serviço do negócio, ela está a serviço do mundano, da matéria, do ego, do orgulho, da cobiça, da avareza, portanto, da sombra que ainda carregamos. A espiritualidade não combina com vaidade. Quando nós nos damos conta de que o ser humano, quanto mais espiritualizado é, mais humilde ele se coloca, nós vamos percebendo que essa é a senha. Quando encontramos, por exemplo, Mahatma Gandhi, desvestindo-se do seu paletó e gravata, para vestir-se como um pária, com aqueles fraldões, caminhando sob o apoio de um cajado, levando um tear, o seu óculos, era tudo que Mahatma Gandhi tinha. Era o homem com uma força indimensional, a ponto de libertar um povo do jugo dos britânicos que estavam, naquela época, os indianos, sob a tutela dominadora, escravocrata dos ingleses. Esse homem, que tinha tanta força, era um homem tão simples, e sem levantar sequer uma baioneta, sem estabelecer nenhum comparecimento a um cargo político, foi capaz de devolver a liberdade aos indianos quando fez a Marcha do Sal, a exemplo de Jesus, quando fez a entrada triunfal em Jerusalém. Assim, a humildade, ela é inerente ao processo da espiritualização. Quando olhamos Chico Xavier, esse homem que ficou ali recluso, por assim dizer, que tinha a possibilidade de angariar uma fortuna se vendesse os seus livros, e ele ficou ali em Pedro Leopoldo, depois em Uberaba. As saídas de Chico Xavier sempre foram breves. Poucas vezes conseguiu sair do Brasil e rapidamente. E logo dizia que o Brasil era de excelência. E Pedro Leopoldo, sentado no banco e tomando café, era muito mais agradável do que está olhando os arranha-céus de Nova York, que de dia a selva de pedra e à noite as luminárias postas em todos os lugares. Ele fazia esses contrapontos. E esse homem tão grandioso, que nós ainda não descobrimos seus limites, era de uma humildade e de uma simplicidade e de uma amorosidade que transformou-se num ícone de espiritualidade para o Brasil e para o mundo. É em Jesus que nós vamos encontrar, no entanto, o exemplo máximo de que quanto mais espiritualizado é o ser, menos vaidoso é e mais humilde ele se coloca na terra. Jesus, sendo o governador do planeta, nasce num povo escravo, inicia numa manjedoura de improviso e termina numa cruz. E vivendo a maior parte do seu tempo numa região que não tinha o menor prestígio do seu tempo, que era a Galileia. Mas esse homem incomum era altaneiro, forte, belo, profundo, iluminado, era o mestre. E na sua humildade demonstrava a grandiosidade da sua missão. Estava desde o princípio conosco, mas não esmagou ninguém, não ofendeu ninguém, nunca fez um milagre para se mostrar. Todas as atividades paranormais de Jesus estavam calcadas na caridade, no amor, que era movimentado na direção de atendimento de alguma necessidade específica. Então, a espiritualização, ela não combina com vaidade. Quando a vaidade está presente, o ser espiritual está maculado. E quase sempre
O vaidoso usa a espiritualidade para atender os seus fins materiais, demonstrando cabalmente de que há um paradoxo aí. Se diz espiritualista, mas vive para atender os seus desejos e as suas aspirações estritamente materiais e de cunho precário. Então, não combina espiritualidade com vaidade. Muito bem, muito obrigado. Vamos para, então, essa terceira pergunta aqui, que é da Rose Mazeto. Alberto, você acha que a pandemia conseguiu atingir pelo menos o mínimo do seu objetivo de nos fazer perceber que somos espíritos imortais em aprendizado aqui na matéria? Eu vou continuar aqui que ela diz mais um detalhezinho. Me parece que uma grande maioria, neste momento, em que a pandemia parece ter acalmado, volta à vida normal, sem maiores preocupações a esse respeito. É verdade. Muitos voltaram para o anormal que estávamos vivendo, que nós já estávamos numa anormalidade. Mas há muitos que despertaram. Há muitos que perderam a convivência com seus entes queridos e voltaram a sua vida para novos horizontes. Aprumaram-se, deram-se conta de que a vida é tão frágil, tão fugaz, tão passageira, que começaram a se perguntar o que é que eu estou fazendo aqui? Qual é a finalidade da vida corpórea? Pelo que nós existimos? Surgiu, portanto, as questões existenciais a mãos cheias. E muitos, eu tenho testemunhado, muitos, têm feito uma imersão nos princípios morais, na ética de Jesus ou de uma outra denominação religiosa, o budismo, por exemplo, muito frequente no Brasil, mas os islãs igualmente. Há uma confluência para Deus, fazendo com que os seres humanos possam perceber na sua fragilidade corpórea de que não é possível que a vida seja só isso. Eu vivi muitas experiências que eu poderia compartilhar, mas eu quero compartilhar pelo menos uma eu quero compartilhar dentro do tempo que às vezes é ingrato. Eu vi uma experiência de uma jovem que perdeu os pais que ela muito amava. E foi uma perda da convivência, naturalmente, mas para ela perda, porque perdeu os pais. Eram as suas referências de afeto, de amor. E numa incursão à luz do pensamento espírita, teve ensejo de fazer esse mergulho nas lives, nos livros, mergulhando nas reuniões espíritas virtuais. Começou a aprofundar, e eu tive a oportunidade de acompanhá-la de uma forma mais sequenciada, a tal ponto em que ela trouxe sonhos de encontro com os pais. Ela disse, eu sonhei com a minha mãe, e trouxe num encontro psicoterapêutico, profissional, de que tinha sonhado com a mãe. Estava feliz. E eu disse, e o seu pai? Ele disse, não sei, parece que meu pai estava, mas eu não me lembro. E narrou o sonho. Então eu fui lá mergulhar no sono que teve e no sonho que trouxe, e ela recompôs a experiência. Ela se via saindo do corpo, levada por dois espíritos, olhava a cidade de cima para baixo. Não é uma pessoa que está habituada com a literatura espírita, que sabe do processo da volitação como um processo comum. Ela narrava essa experiência com primor, inédita para ela, e eles a levando ao lugar onde ela entrevia. O colorido do lugar, a serenidade, a luz amarela, e ela via a mãe deitada, dormindo. Os espíritos a deixaram, os dois que a acompanhavam, que lhes pareciam ser familiares, mas ela não lembrava, e ela olhou no topo oposto à cabeça, portanto, dos pés, estava o pai, de que ela trouxe intuitivamente que estava, mas ela não lembrava. Ela foi se aproximando, o pai sorriu e disse, está tudo muito bem, minha filha, está tudo bem. Que era uma frase que ele habitualmente usava. E ela já tinha a compreensão, à luz do pensamento espírita, analisando os dois, que o pai estaria em melhores condições de enfrentar a desencarnação. Então ela se aproximou, teve o impulso de esticar as mãos e orar. E quando ela acabou de orar, ela chamou pela mãe. Disse, mamãe, e a mãe abriu os olhos, olhou para ela, mas não a reconheceu. Estava num processo de recuperação.
Você veja que é bem um sonho bem espiritista, porque na fantasia de alguém que imaginasse isso, o encontro já se daria, os abraços, mas nada disso aconteceu. A mãe abriu os olhos, olhou para ela, depois fechou os olhos. E ela olhou para o pai e o pai disse: está tudo bem, minha filha, fique tranquila. E aqueles dois espíritos benfeitores trouxeram-na de volta para o corpo. Essa experiência, ela trouxe para a pessoa a confirmação de que aquilo que ela estava estudando era a realidade, de que a espiritualidade ela é tão concreta, como diria Allan Kardec no seu tempo, quanto nós podemos tocar. É como se fosse tangível. Uma experiência espiritual, ela é mais intensa do que uma experiência concreta, objetiva no corpo, porque nós somos seres espirituais. Ela é tão marcante que nas experiências de quase morte, eu tive experiência de quase morte com pacientes meus na Covid, elas são tão marcantes que elas marcam e a pessoa, quando volta com um novo estilo de vida, apenas com uma experiência transpessoal. E passa a viver a vida de um lugar diferente do que antes, do que vivia, e saindo de uma UTI, saindo de um processo de intubação. Então, aqueles que se aproximaram da experiência da pandemia e estudaram, refletiram, esses têm tido a chance de fazer uma imersão na espiritualidade e em si próprios, e podem encontrar o sentido da vida, o significado da existência, e passam a ver a vida de uma forma mais grandiosa, mais bela, mais extraordinária. Quando nós nos abrimos para esse processo, os benfeitores espirituais estão disponíveis para nos ajudar a entendermos os fenômenos espirituais, porque nós viemos de lá. Mas diz Carlos Torres Pastorino que às vezes nós ficamos tão impregnados da materialidade do mundo, cultura do mundo, que nós não só temos medo de morrer, mas reagimos à morte. E quando desencarnamos, reagimos como se estivéssemos no corpo. Negamos a espiritualidade, negamos que estamos desencarnados e ficamos no estado de atormentação, de tormenta, de agonia, de ansiedade, de inquietação, em função de termos nos impregnado no condicionamento de uma vida, às vezes longa, no corpo, investido que fomos só de scripts materiais. Então é hora de usar a pandemia e fazer valer um voo no campo da espiritualidade, que pela religiosidade não pode ficar no culto externo, tem que ir para as dimensões do culto interno, para que a nossa religiosidade, ela efetivamente desague num ambiente de espiritualidade, sob pena de ficarmos apenas no rito, no culto, passarmos por uma pandemia e voltarmos para a vida anormal que já tínhamos antes. Muito bem, muito interessante. A gente pode ficar aqui, que tranquilo, tem muita perguntinha aí chegando. Tá muito prazeroso isso, viu? Mas como você falou, o tempo ele é impiedoso, né? Ele vem e massacra. Posso fazer mais uma pergunta? Vá mandando brasa. Vamos lá, então. Dentro desse contexto que você trouxe já lá desde o início, desse frenesi que o mundo vive, de correr atrás das imagens, de sermos hipnotizados pela cibernética, impregnados pela materialidade, Deus apartado de nós, eu estou percebendo aqui várias perguntas no contexto de transtornos emocionais. E eu vou te passar uma aqui que eu selecionei, que é da Janina, que ela fala assim: a presença dos transtornos emocionais em grande número, hoje, teria relação com uma sensação de culpa provocada pelo afastamento do espírito deste processo de espiritualização? Claro. Todos os transtornos psicológicos, eles resultam de uma desconexão interna no enfrentamento do mundo,
que se apresenta com seus vários desafios. Quanto mais centrado estivermos em nós mesmos, mais em dia nós vamos estar com as nossas emoções, manejando as nossas emoções, espiritualizando-as e tornando emoções nobres. Estaremos mais em dia com os nossos conteúdos do passado, de culpa, conteúdos de mágoa. Eles vêm, mas nós temos um manejo mais adequado para fazê-lo, porque nós estamos ancorados na nossa dimensão fonte, que é o espírito imortal, que os espíritos definiram Allan Kardec como centelha, clarão, chama, para nos falar de luz. Nós somos luzes, como diria Jesus. Essa afirmativa de Jesus, os espíritos recolocaram, confirmaram Allan Kardec. Quando nós estamos ancorados, portanto, nessa dimensão do sagrado que somos, nós estamos conectados com a divindade, conectados com os amigos espirituais. Nós entramos numa rede de Wi-Fi cósmico e aí nós temos chance de lidar de uma forma mais estruturada, mais madura, com os conteúdos que nós trazemos de outras vidas e com os conteúdos que vêm dessa vida atual. E aí as nossas emoções, elas sofrem flutuações, movimentos, instabilidades menores. E à medida que a gente vai avançando, nós vamos nos superando e vamos caminhando cada vez mais para águas plácidas. Todavia, o homem, o ser humano dos dias atuais, tão desconectado está de si mesmo, que ele desenvolve, agora na pandemia, os transtornos de ansiedade por primeiro, inclusive com a manifestação da crise de pânico. Depois, o da depressão, o transtorno do humor, o transtorno que envolve o quadro depressivo, notadamente por conta das perdas. E, por último, do toque, o transtorno obsessivo-compulsivo. Essas três estão, estatisticamente, os mais frequentes. O transtorno de ansiedade por primeiro, de humor por segundo, e o toque, que é uma patologia que envolve um pouco a ansiedade e que envolve também outros comportamentos, outros sintomas, por terceiro. Essa demanda, ela fala, portanto, de quanto nós estamos desguarnecidos da fonte que deveríamos estar bebendo. O quanto nós estamos desconectados de Deus. E o quanto solitário na nossa fé, apequenado na nossa fé, a morte nos ameaça. A iminência de perda de um ente querido nos assusta. O quanto nós adoecemos. Vocês não imaginam o número de pessoas que adoeceram psiquiatricamente nesse período. Resultado dessa desconexão da Terra, da humanidade, dos habitantes, e que, confrontados, não conseguiram lidar com a esposa dentro de casa, em regime de isolamento social. Não conseguiram lidar com os filhos, que precisavam ter aulas virtuais, e os pais, com a mínima intolerância, com os adolescentes, os embates que houve com os adolescentes. Mas também é verdade que se diga quantos pais redescobriram o casamento, quantos pais, esposos redescobriram o casamento e quantos pais redescobriram a paternidade e a maternidade, passaram a valorizar a escola, estar mais próximo dos filhos, porque tiveram que usar o computador, acompanhar os filhos no computador. O computador passou a ser um hífen de aproximação. Enfim, quantos nós retiramos dessas crises bênçãos. O diferencial está se eu estou ancorado profundamente dentro de mim, em dia comigo mesmo ou não. Isso é que faz a diferença na manifestação dos conflitos externos e internos, em razão de que se eu estou bem aprumado, eu lido melhor com os desafios. Mas se eu estou fragmentado da minha dimensão interior e com a divindade por extensão, eu experimento o medo, a ansiedade, a raiva, a inquietude, os processos da tristeza caminhando para o processo depressivo. Enfim, esse manancial de dores que tem borbulhado, caracterizando que, em regime de emergência, nós temos que valermos-nos dessa parada para fazermos dessa pausa um mergulho dentro de nós mesmos para o autoencontro. Muito bem, muito bem. Última pergunta, pode ser? Pode ser, pode seguir. Então vamos lá. O Ricardo,
Ele mandou a seguinte pergunta aqui: como dar conta das obrigatoriedades materiais que nos tomam tanto tempo e energia, manter a evolução na espiritualidade? Pois é estilo de vida. Nós nos abarrotamos de coisas e sempre queremos mais. Há uma avidez, numa linguagem budista, que nos leva a desejos e apegos. E que nos coloca nessa posição de que está sempre faltando. A minha cunhada haveria de me dizer há poucos dias: Alberto, eu estou morando aqui, é um apart-hotel, com meu irmão, casada com meu irmão. E eu cada vez mais me despo das coisas. Porque é pequenininho, não cabe nada, quase. Então, foi se desfazendo das coisas. Então, você vai acomodando a vida. E ela dizendo: quão bom é perceber que eu preciso de tão pouco. Porque, como diria Francisco de Assis, eu preciso de tão pouco, e o pouco que eu preciso, eu não preciso. Naquele movimento que ele fazia ao seu tempo, de contraponto ao luxo da época que se vivia no campo religioso, o pobrezinho de Assis não era só pobre porque era humilde, era pobre materialmente, porque vivia despossuído de tudo. Mas nós somos gananciosos. A nossa ânsia de ter mais, a gente não quer ter o carro, a gente quer ter o carro do ano. E se ganha mais, quer comprar o carro melhor. E assim vai para o relógio. Por isso que Steve Jobs, quando faz aquela análise próximo da sua desencarnação, quando dominado por um câncer de pâncreas, ele percebeu que a vida ia se finalizando, ele parou para meditar, ele fez o que a gente não faz, ou só faz quando está doente, grave, perto de morrer, está na UTI, ou envelheceu, já perdeu toda uma experiência de vida de melhor aproveitá-la. Ele fez a experiência. Eu tenho dinheiro para contratar o melhor especialista, mas não tenho especialista em conduzir a minha doença, tomar a minha doença. O relógio, aí ele vai fazendo as comparações. O relógio que custa, aqui eu vou dizer aleatoriamente, $300 e $3.000, marca o mesmo horário. O carro que gasta-se $1 milhão e o outro que gasta $5 milhões e o que gasta vão ao mesmo lugar e transportam do mesmo jeito. E ele vai fazendo um alinhavo para mostrar de que tudo que ele tinha, ele não conseguia suprimir a doença e ganhar a saúde. Então, nós somos seres que nos deixamos levar pela avidez, pelo desejo, pela posse, e desmesuradamente nós vamos sendo dominados pelas coisas. Nós não vamos possuindo as coisas, nós vamos sendo possuídos pelas coisas. E é isso que faz a gente acumular tanto. Porque quando a gente adoece ou vai envelhecendo, ou quando a gente está numa UTI, a gente percebe de que tudo que a gente tem não tem o menor valor nenhum, que a gente daria tudo para poder voltar a ter a saúde que não tínhamos próximo da desencarnação. Ou daríamos tudo para ter o nosso ente querido mais amado que está para desencarnar. Mas se é um câncer disseminado de pâncreas, não tem como restituir a vida, ainda que a gente dê tudo. Mas quanto tempo nós perdemos acumulando as coisas, gastando energia, como o Ricardo perguntou, deixando de conviver com as pessoas. Nós poderíamos viver de uma forma mais simples e mais profunda. Nós não precisaríamos estar numa mansão, poderíamos estar numa casa mais simples, mas teríamos mais tempo de convivência com os filhos. Mas para ter uma mansão, nós nos ausentamos dos filhos para poder levantar o dinheiro. Para ter a mansão, para os filhos ficarem na mansão. Mas os filhos nos perderam, porque não tiveram a nossa presença. Depois a gente vai ter que vender a mansão para pagar o psicoterapeuta para curar os filhos que ficaram doentes em função da nossa ausência psicologicamente. É o que diz o notável budista Dalai Lama, quando diz a metade da vida nós gastamos a saúde para acumular dinheiro e a outra metade a gente gasta o dinheiro que a gente acumulou para recuperar a saúde. É uma coisa maluca.
O Espiritismo nos ensina, portanto, a frugalidade. Não é a aversão às coisas, ao desfrute. Não é uma atitude de automortificação, de jejum compulsório. Não é uma atitude de desprezo às coisas materiais. Não é isso. Porque nada em si é puro e impuro. É a forma como eu lido com. Mas eu vou me dando conta de que eu preciso de tão pouco e de que eu poderia gastar menos energia para guardar e acumular tantas coisas e poderia botar essa energia nas relações, daquilo que é eterno, com filho, com filha. Hoje eu vejo alguns casais fazerem assim, a mulher deixa um trabalho, ou às vezes deixa de trabalhar para ficar com os filhos. Na maioria da cabeça das pessoas é um absurdo, mas no enquadramento daquele lar, às vezes eles estão mais ecológicos do que aqueles outros que continuam trabalhando e mais para pagarem funcionários para cuidar dos filhos pequenos. E não sabe com quem os filhos estão. Põem câmeras, mas não dão conta de fazer uma vigilância. Vive uma vida paranoica. Quando talvez pudesse ganhar um pouco menos. E ao invés de dar presente para os filhos, dessem-se presença para os filhos. A energia de vida, de trabalho, ela precisa servir à nossa manutenção física, mas ela não deveria subtrair de modo algum, investindo-se nas coisas materiais, daquilo que deveria estar investido na afetividade, na convivência diuturna. Então, nós somos chamados a evocar Jesus, que não tinha onde repousar a cabeça. Um homem simples, e de tão simples que foi, marcou a humanidade pelo exemplo de simplicidade, despossuído de tudo, sem uma tarja que pudesse lhe configurar uma pessoa esnobe, de valor, nem a família onde nasceu, do ponto de vista sociopolítico-religioso, tinha importância. Um homem que viveu no lar 30 anos e apenas 3 conviveu publicamente e marcou a humanidade com o seu jeito de ser. Porque a roupa de grife melhor é aquela que a gente veste por dentro, é a túnica nupcial. Então, olhando a pergunta que o nosso Ricardo César fez, de extraordinária importância no dia atual, o mais importante é ter menos conforto e mais presença. O mais importante nos dias atuais é ter menos dinheiro e ser mais pai e mais filho. É lógico que temos que compor o mínimo para atender às nossas necessidades materiais, mas entre o supérfluo e aquilo que é o necessário é uma linha muito tênue. E para quem não está vigilante, logo entra no supérfluo, achando que o necessário não é mais necessário. Uma das coisas que mais me impressionou quando eu fui à Mansão do Caminho, me hospedando lá na companhia do nosso amigo Divaldo Franco, foi a simplicidade. Aquilo me impressionou profundamente, porque todos pensam, né, em função de todo o trabalho que Divaldo faz e de tudo que ele é, de que ele deveria assim viver num ashram, num lugar assim iluminado, numa mansão. A simplicidade franciscana. Aquilo me comoveu a alma de perceber o quanto o espiritismo é eloquente, posto que esse homem notável, ele não gasta nenhum recurso de que ele investe na produção do seu trabalho literário, mediúnico, que os espíritos fazem, em nada que é supérfluo. Não tem nada ali que estivesse sobrando. Tudo porque esses recursos vão para atender às necessidades dos famintos, dos descamisados, no processo de escolarização, no processo de alfabetização, do atendimento do idoso, do parto. Tudo isso está colocado para aqueles que não têm as necessidades básicas atendidas. Então, quantos de nós? Outro dia eu vi, desculpe-me se eu me alongo, mas é a última fala minha, e vocês vão descansar da minha verborreia. Outro dia eu vi um cidadão cheio do dinheiro, mas muito dinheiro, não é pouco dinheiro, não. E ele dizendo, não, nessa pandemia nós temos que nos solidarizar.
E eu fui com os meus pares. Ele tem uns pares, que são mais ou menos umas 40 pessoas, que têm tanto dinheiro quanto ele ou mais. E ele disse, eu fiz uma campanha para a doação de cestas, e só uma pessoa se botou à disposição. Mas eu fiz a minha parte. Eu doei 130 cestas, 120 cestas. Eu fiquei olhando para ele, porque 130 cestas é muito menos do que o óbolo da viúva lá da época de Jesus. Eu fiquei, ele tem tanto dinheiro que 130 cestas é quase que uma esmola. Mas eu vi o quanto a pessoa está desconectada da realidade. É lógico que é melhor dar 130 cestas, que é uma esmola, quase nada, do que não dar nenhuma, de que não participar. Os pares deles vivem num outro mundo, numa bolha. Então, nós que vamos tomar uma consciência, eu estou colocando aqui, não é nenhuma crítica depreciativa a A ou B, é uma reflexão. Porque a comida que estraga em casa, aquilo que está em excesso em casa, poderia estar sendo posto como energia de vida nas relações dentro de casa. Ou, se as relações estão bem, nas relações de famílias pauperizadas, que vivem à margem da linha da dignidade, que não têm acesso aos seus direitos fundamentais básicos. A gente diminuiria um pouco e multiplicaria o bem, fazendo com que pessoas outras experimentassem menos a nudez, menos a fome, menos a falta de agasalho. Esses pequeninos a que Jesus se referiu, que o representam hoje, e que muitas vezes estão esquecidos, de pessoas que se perderam de si mesmas, estão vivendo nababescamente para logo desencarnarem e ficarem como uma assombração, tomando conta do patrimônio que lhe foi emprestado e que ele não soube administrar. A minha gratidão a todos aqueles que representam a Federação Espírita do Paraná, notadamente nessa Semana Espírita, que configura, ao lado do Mês Espírita do Sudeste aqui do Paraná, o evento que magnifica o movimento espírita e que atende às necessidades de luz, porque se o pão falta, a luz é uma necessidade ainda muito mais emergente. A minha gratidão a todos e o desejo de que possamos nos rever, aqueles que estamos linkados nas redes mundial de computadores, outras vezes nessa corrente de amor e de fraternidade que deve nos unir hoje e sempre. Então, muito obrigada pelas suas reflexões, gratidão mesmo, foram maravilhosas, nós estivemos aqui realmente com um presente hoje. E tenho certeza que aqueles nossos amigos que estão conosco também tiveram esse presente, né? Então, muito obrigada.